Prof, começa do zero, que eu não faço a mínima ideia. O que eu faço primeiro, prof? Me ajuda, help me. O que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer para começar a sua redação. Chegou, sentou, se estruturou, fez o que devia ser feito. Você vai olhar para o texto, você vai olhar para a prova, você vai procurar o tema e você vai analisar o tema. Como assim analisar o tema? Eu costumo brincar que é fazer um exame, né, ginecológico. Você vai olhar para o tema sobre várias perspectivas, sobre vários ângulos, para tentar entender o que está sendo pedido, né? Depois, segundo passo, analisou o tema, viu o que está sendo pedido? Viu se você não está tangenciando o tema? Viu se você não está fugindo ao tema? Você vai ler os textos motivadores com atenção. Você vai ler com atenção. Prof, se eu não souber nada, eu posso copiar o texto motivador? Não, gente, não pode copiar. Se você copiar, dependendo da quantidade de linhas que você copiar, você pode até ter o seu texto zerado. Não corra esse risco, tá? Não copie, não faça isso com você, tá bem? Vamos lá, continuando. Terceiro ponto. Faça um esquema, um esqueleto com os principais tópicos. Como assim, prof? Os principais tópicos? Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa responder, tá bem? Então você olhou assim, olha, o meu tema de redação é sobre... Eu sempre gosto desse tema porque é um tema concreto. A persistência da violência contra a mulher. Você vai falar só sobre violência contra a mulher? Não. Você vai falar só sobre violência? Não. Você vai falar só sobre a persistência da violência? Não. Você vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, você tem que lembrar de cada tópico. Primeiro, o que é persistência, violência, mulher, por que as mulheres sofrem esse tipo de violência, tá bem? 4. Faça o rascunho. Professora, mas como assim? Qual é a diferença entre esquema, que é o seu esqueleto, e o rascunho? O esquema, gente, é você colocar lá seu I, seu D1, seu D2, seu C de conclusão e escrever, né? Colocar, o que eu posso colocar na introdução? Posso colocar tal coisa. O que eu posso colocar no desenvolvimento? O que eu posso colocar na conclusão? E aí vocês irem vendo. Eu tenho uma pergunta aqui. Oi, Milena, boa noite. A redação são mais ou menos quantas linhas? Então, Milena, a redação modelo Enem, ela pode ter até 30 linhas, tá? O mínimo é de 7 linhas. Porém, professora, nós conseguimos tirar uma boa nota com isso? Não, você não consegue tirar uma boa nota na redação do Enem escrevendo 30 linhas. Então, qual seria o tamanho ideal? Ideal para escrever, estou colocando aqui no chat também, a partir de 20 linhas, tá? A partir de 20 linhas, você consegue uma nota interessante. Ah, professora, mas e se eu não conseguir fazer 20? Você não vai zerar, mas você também não vai conseguir tirar uma nota tão boa, tá? Professora, qual é o número legal? Na minha opinião, entre 25 e 30 linhas, estou colocando aqui no chat. Entre 25 e 30 linhas, Milena, é o ideal, tá? Prof, se eu passar um pedacinho... Não, você não pode passar um pedacinho não, tá, gente? Se você passar um pedacinho, eles simplesmente vão ignorar essa parte que você passou e não vão corrigir, tá? Então, pergunta aí da Milena respondida. Milena, o Enem pede que você escreva entre 7 e 30 linhas. Porém, ninguém faz uma boa redação com menos de 20 linhas. E ninguém faz uma redação que tire 1000 com menos de 25 linhas. Eu recomendo sempre de 25 a 30 linhas, tá? Então, vamos lá. Como começar a redação? Primeira coisa, tem o seu tema, analisa o tema, vê o que realmente está sendo pedido. Depois, leia os textos motivadores com atenção. Leia o texto motivador com atenção, ok. O que você vai fazer depois? Fazer um esquema. Esquema não é rascunho, ele é um esqueleto, tá? Ele é um esqueleto com os principais tópicos, colocando as principais abordagens que você fará. As primeiras abordagens que você fará. Depois, aí sim, você vai fazer o seu rascunho. Fez o rascunho, você começa a fazer o seu texto, escrever o seu texto. Uma coisa importante, revise o seu texto de forma modesta e verdadeira.
Não superestime o seu texto, não ache que o seu texto está lindo, maravilhoso, que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que você é a última Coca-Cola da geladeira. Não faça isso, tá? Olhe para o seu texto com aqueles olhos críticos para tentar perceber realmente o que você precisa melhorar, tá? Porque se você não fizer isso, você pode se trair. Então, prof, o que eu faço primeiro? Olha o tema, abre a prova, analisa o tema, vê o que está sendo pedido, vê se você entendeu verdadeiramente o que está escrito ali. Leia os textos motivadores, comece a anotar, fazendo um esquema, as informações que você tem, o que você pensa sobre isso, por que você pensa isso, o que você pode fazer para resolver esse problema. Faça também um rascunho e aí sim você pode começar a escrever o seu texto, tá bem?